Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ouvir a história A Orquestra Tintim por Tintim, de Liane Rentschike, Susana Esther Kruger, Luciana Delbem e a Elisa da Silva Cunha. A Orquestra Tintim por Tintim, Liane Rentschike, Susana Esther Kruger, Luciana Delbem, Elisa da Silva e Cunha. Feche os olhos. Agora ouça com atenção o que acontece à sua volta. Quantos sons diferentes, e entre eles, certamente, você também ouve alguma música. Às vezes tem-se a impressão de que não há um dia sequer em que não se ouça uma linda melodia. A música está sempre presente nos diferentes momentos de sua vida, nos diversos lugares que você frequenta. Você já deve ter percebido diferentes tipos de música quando assiste à televisão, ao ouvir o rádio, ao baixar arquivos na internet, nos games que você joga, nos alto-falantes do supermercado e até no shopping. Você deve ter um tipo de música preferido, conhecer o nome de alguns cantores ou até cantarolar quando está feliz. Sim, a música pode despertar muitas emoções. Mas por que você gosta mais de algumas músicas do que de outras? Pode ser que você prefira as músicas que conhece, aquelas que ouve com mais frequência. São muitos os tipos de música que podemos ouvir no rádio ou na televisão. Samba, rock, pagode, forró, música eletrônica, entre outras. Você já ouviu um samba tocado por violão, cavaquinho e pandeiro? E um samba tocado por orquestra? As orquestras podem tocar diferentes tipos de música, variando da erudita, que também é chamada de música clássica ou de concerto, ao samba, a música folclórica, a bossa nova e outras mais. Se você já viu desenhos animados, filmes ou propaganda na televisão, provavelmente também ouviu algum tipo de música tocada por uma orquestra. É mesmo deslumbrante, repleta de emoção, pequenas surpresas com ricos detalhes, um universo de sons a ser descoberto. Com este livro você compreenderá como o mundo da música de orquestra pode ser maravilhoso e interessante. E sem dúvida, você irá querer assistir a um concerto ao vivo. Será uma experiência fascinante. Vamos embarcar nesta viagem. Desvendando a orquestra. Para entender como uma orquestra interage, é importante conhecer como ela é formada, quais são os instrumentos usados, o que é uma partitura, o que fazem os maestros e os instrumentistas. Existem muitos tipos de orquestra, que variam de acordo com a diversidade e a quantidade dos instrumentos que os compõem. A orquestra de câmara, que toca em pequenas salas de concerto, é uma orquestra menor. Uma orquestra sinfônica ou filarmônica é muito maior. Tem vários instrumentos em sua formação. Também é possível encontrar orquestras formadas por um mesmo tipo de instrumento, como as orquestras de cordas. O número e o tipo de instrumentos de cada orquestra dependem das músicas que ela executa. Algumas músicas exigem variedade e quantidade de instrumentos, outras não. As orquestras começaram a ser formadas há cerca de 400 anos. Durante todo esse tempo, elas se modificaram e evoluíram. A orquestra que você vai conhecer é a Orquestra Sinfônica. Ouça algumas músicas tocadas pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Toda vez que aparecer esse símbolo do CD aqui, faça uma pausa na leitura e ouça a música correspondente no CD. Nas faixas indicadas. Certamente você irá reconhecer muitas músicas com facilidade. Prepare o seu aparelho de som e boa viagem. Um por todos e todos por um. Você está ouvindo todos esses sons. Pode parecer incrível, mas este é o som dos músicos trabalhando. Antes de a orquestra começar a tocar, os músicos produzem vários sons com seus instrumentos até chegarem a uma mesma nota. Isso é a afinação da orquestra. Os instrumentos precisam ser afinados
para que as mesmas notas, ao serem tocadas por cada um, soem da mesma maneira. Quem comanda a afinação é o Spala, o violinista que senta bem à frente da orquestra, perto do maestro. É ele quem pede ao músico do oboé que toque a nota Lá, para que os demais instrumentos sejam afinados de acordo com ela. Spalla é uma palavra italiana que quer dizer ombro, a parte do corpo onde se apoia o violino. O Spalla é, por assim dizer, o apoio do maestro. Ele é o primeiro violino da orquestra e suas funções incluem tocar trechos solos importantes, repassar as instruções do maestro aos demais músicos e, quando solicitado, até reger no lugar do maestro. Os instrumentos da orquestra. Há muitos instrumentos em uma orquestra sinfônica. Alguns deles tornam-se parte de uma mesma família por possuírem semelhanças. Na orquestra, há 4 famílias de instrumentos: as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Essas famílias se subdividem em naipes, que são os grupos de instrumentos do mesmo tipo. Vamos conhecer cada uma delas. Formação mais comum da orquestra sinfônica. Então, ao centro nós temos o maestro. Ao lado direito, nós temos violas, violoncelos e contrabaixos. Do lado esquerdo, os primeiros violinos, segundos violinos, harpas e piano. E à frente, à direita, nós temos oboés, fagotes, trompetes, trombones, tuba. E à esquerda, flautas, clarinetes, trombas, tímpanos e outros instrumentos de percussão. A família das cordas. A família das cordas é constituída por vários instrumentos. Os mais semelhantes são os violinos, as violas, os violoncelos e os contrabaixos. A diferença entre eles está em suas dimensões, tamanhos, e no som que eles produzem. Quanto maior o instrumento, mais graves serão os sons produzidos por ele. O violino geralmente produz os sons mais agudos, os mais fininhos, e o contrabaixo os mais graves, os mais grossos. Vamos ouvir cada um desses instrumentos? Ouça atentamente e tente descobrir qual instrumento está tocando, sem olhar as respostas. Uma dica: o som do violoncelo é mais parecido com o do contrabaixo e o da viola é mais parecido com o do violino. Existem ainda outros instrumentos que fazem parte da família das cordas, mas são construídos e tocados de modo diferente. Você percebeu como o som da harpa é diferente do som dos outros instrumentos de cordas? Ouça-os novamente. O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo são tocados principalmente com um arco. Por esse motivo, essa parte da família é chamada de cordas friccionadas ou de arco. Já a harpa tem suas cordas dedilhadas. No piano, as cordas são percutidas por pequenos martelos acionados quando o pianista toca o teclado. No cravo, as cordas são pinçadas. O modo como os sons são produzidos faz com que sejam diferentes. A família das madeiras. A família das madeiras é composta de instrumentos de sopro feitos principalmente de madeira. Pode parecer engraçado, mas alguns instrumentos da família das madeiras são feitos também de metal. A flauta é feita de metal, mas como antigamente ela era de madeira, continuou fazendo parte da família. Ouça alguns instrumentos da família das madeiras. Alguns músicos tocam mais de um instrumento da família das madeiras. Um flautista também pode tocar o piccolo, ou flautim, uma flauta pequena que produz sons ainda mais agudos que os da flauta, que você acabou de conhecer. A família dos metais. Observe a terceira família de instrumentos da orquestra, a família dos metais. Os sons dos instrumentos da família dos metais são produzidos pelo sopro, como na família das madeiras. Você observou como os tubos de alguns desses instrumentos são enrolados?
Isso se dá porque, se eles fossem retos, não haveria espaço para eles no palco. E como seria difícil transportá-los? A família da percussão. Os instrumentos de percussão já eram usados desde a pré-história. Sabemos disso pelas pinturas, desenhos e objetos que homens e mulheres dos tempos pré-históricos deixaram. No entanto, os diferentes tipos de orquestra não eram tão comuns como hoje. Um dos pioneiros a utilizar a percussão em composições foi Ludwig van Beethoven, 1770-1827, que recebeu críticas na época por incluir em suas músicas sons considerados desagradáveis. A lista dos instrumentos que fazem parte dessa família é muito grande. Você já deve conhecer muitos deles nas músicas que costuma ouvir. Os instrumentos de percussão são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo é formado por instrumentos que emitem várias notas musicais, como os ilustrados nestas páginas. O tímpano é um tambor grande feito de metal, latão ou cobre, recoberto por uma pele que pode ser de couro ou de material sintético. Dependendo de quanto essa pele é esticada, o som obtido torna-se mais agudo ou mais grave. O glockenspiel, você deve pronunciar glockenspiel. O xilofone, o metalofone e o vibrafone têm uma coisa em comum. Possuem um teclado feito de lâminas, parecido com o do piano. O que muda de um instrumento para outro é o material dessas lâminas, que pode ser de madeira ou de metal. Essa diferença faz com que o som de cada um seja diferente. Ouça-os e compare os sons que eles produzem. Percebeu como são distintos? O glockenspiel é feito de metal e o xilofone de madeira. O carrilhão é formado por grandes tubos de metal de tamanhos diferentes, pendurados em um suporte. Quanto maior o tubo, mais grave é o seu som. A família dos instrumentos de percussão tem um segundo grupo formado por instrumentos que não produzem notas musicais diferentes, como os ilustrados aqui. O tantã, por exemplo, é um instrumento feito de bronze, semelhante a um prato gigante. É muito utilizado no Oriente e seu som às vezes lembra o de um trovão. Então, nós temos aqui o bombo, pratos, caixa clara, triângulo, castanholas, pandeiro sinfônico e o bloco de madeira. E aqui o tantã. A partitura. Há tantos instrumentos em uma orquestra que pode estar se perguntando como cada músico sabe quando e o que deve tocar? Para isso existe a partitura, o registro escrito da música. Nela se encontram todas as notas musicais que fazem parte da música que será tocada, além de outros sinais importantes, como, por exemplo, aqueles que indicam quão rápido a música deve ser tocada, se os sons devem ser fortes ou suaves, e as pausas, os momentos de silêncio. Observe a partitura à esquerda e veja como cada instrumento tem uma linha própria. Quantas coisas os músicos precisam saber fazer ao mesmo tempo? Está admirado? E você imagina quem é que organiza toda a execução musical da orquestra? É o maestro ou a maestrina. Ele rege a orquestra pela partitura que tem as linhas de todos os instrumentos. Cada música recebe somente a sua parte, isto é, a partitura do que deve ser tocado por seu instrumento. O maestro. O maestro ou a maestrina é uma pessoa muito importante na orquestra. Sua função é reger os músicos. Ele também é responsável pela interpretação das músicas, devendo indicar quando um instrumentista ou um grupo deles deve começar ou parar de tocar. É ele quem define a velocidade da música para que todos toquem juntos. Também faz sinais para que os músicos saibam se devem tocar forte ou suave.
O maestro se comunica com os músicos por meio de gestos e pela expressão do rosto. Normalmente, ele fica na frente da orquestra, para ser visto por todos os instrumentistas, e um tablado mais alto chamado de pódio. A profissão de maestro ou regente surgiu no início do século XIX. Até então, os grupos musicais eram dirigidos por um ou mais músicos. Algumas vezes o Spala, que regiam ao mesmo tempo em que tocavam. O primeiro regente importante da história foi o violinista e compositor Ludwig Spohr, 1784-1859. A maioria dos maestros, ao reger uma orquestra, segura uma varinha na mão direita. Ela se chama batuta e serve para que os músicos vejam os movimentos do maestro com mais facilidade. A batuta começou a ser utilizada no início do século XIX. Antigamente existiam outros objetos para marcar o tempo da música, como um pesado bastão de madeira, parecido com uma bengala, que um dos músicos batia no chão. Como essas batidas não faziam parte da música e acabavam atrapalhando o resultado sonoro, o bastão foi substituído por uma pequena vara de marfim, madeira leve ou fibra. Em uma de suas apresentações, Jean-Baptiste Lully, 1632-1687, compositor italiano, que viveu na França, bateu tão forte com o bastão sobre seu pé que provocou uma doença chamada gangrena, e por isso teve o pé amputado. O concerto. Agora você já pode aproveitar. Agora você já conhece uma orquestra, sabe o nome de seus instrumentos e já ouviu o som que eles produzem. Entendeu também a importância do maestro, da partitura, da batuta. Isso vai ajudá-lo a entender melhor as músicas tocadas em um concerto. Mas há alguns detalhes que você deve lembrar sempre ao ir a uma sala de concertos. Ver uma apresentação ao vivo. Os músicos da orquestra precisam de muita concentração na hora de tocar. Qualquer ruído pode atrapalhá-los. Já imaginou se alguém se distrai e toca uma nota errada? Então, guarde estas dicas de como se comportar na sala de concertos. Vale a pena. Dica 1. Procure sempre chegar cedo. As portas da sala se fecham pontualmente. Dica 2. Não converse durante a apresentação da orquestra. Dica 3. Não tire fotografias nem grave a audição de concertos. Dica 4. Lembre-se de desligar o celular ou outros aparelhos que emitem sons. Dica 5. Não coma nem beba durante o concerto. Dica 6. Evite sair no meio do espetáculo. Dica 7. Os músicos adoram aplausos, mas na hora certa, isto é, no final da música. Consulte sempre o programa para saber o momento certo de aplaudir. Se tiver dúvida, espere alguém mais experiente aplaudir primeiro. Veja este programa com várias músicas. Colocamos uma seta para indicar o momento em que se pode aplaudir. Então, boa viagem! Você já está preparado para ir a uma sala de concertos. Então, ao chegar, procure pelo livrete ou folheto, normalmente chamado de programa. Nele você encontrará diversas informações importantes, como o nome das músicas que serão tocadas. Lendo o programa, você irá conhecer um pouco mais sobre o maestro, os compositores e os instrumentistas. Agora, finalmente, que tal ouvir um trecho de uma música tocada por toda a orquestra? Sente-se em um lugar confortável e aproveite bem a viagem.